No primeiro momento, a função exponencial, como propriamente dita, e depois funções tipo exponencial, que são completamente diferentes, beleza? Então, vamos lá. Essa função exponencial, talvez ela caia bastante na prova do Enem esse ano, por quê? Porque a parte de funções, ela está toda na competência 5. Então, nós temos ali função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial e logarítmica. Só que a função exponencial ela está bastante, né, na mídia, justamente pelo avanço exponencial do coronavírus. Então, por isso que pode ser alguma coisa que venha aparecer dentro da prova desse ano, tá? Então, vamos lá. Essa função exponencial, né, que ela pode ser representada por f de x é igual a elevado a x ou y é igual a elevado a x, ela tem um comportamento em dois padrões diferentes. Toda vez que o a é maior do que 1, automaticamente essa função será crescente. Quando a estiver entre 0 e 1, será decrescente. Então, a base da função exponencial define o crescimento ou decrescimento, beleza? Então, nós temos aqui o a maior do que 1, que vai definir uma função crescente, e o a entre 0 e 1, que vai definir uma função decrescente. Então, eu vou botar um esboço do gráfico das duas, depois vou até comentar um exemplo, né, de como isso poderia aparecer na prática, beleza? Então, vamos lá. Então, dentro de um gráfico de uma função crescente e decrescente, deixa eu botar aqui. X, Y, X, Y. Bem, então as funções exponenciais, elas sempre interceptam o eixo Y, mas não interceptam o eixo X. Não nesse formato aqui, beleza? Então vamos lá. Então essa função, quando ela é crescente, ela tem esse perfil. Então, onde a função exponencial do tipo y é igual a elevado a x intercepta o eixo Y? Ela intercepta o eixo Y exatamente aqui no 1. Está passando um avião aqui. E essa função decrescente, que ela tem esse perfil, ela também intercepta aqui no 1. Então vamos lá, vamos pensar aqui numa base exponencial, tanto maior do que 1 quanto entre 0 e 1. Então vamos supor aqui uma função y é igual a 2 elevado a x, ou 3 elevado a x, 5 elevado a x. Poderia ser qualquer número maior do que 1. A partir do momento que o x assume o valor 0, a gente sabe que um número, sem ser o 0, elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso que quando o x assume o valor 0, né, ele intercepta justamente no 1. Então, se a gente tivesse, por exemplo, a função y é igual a 1/3 elevado a x, a base está entre 0 e 1, é a função decrescente, também intercepta no 1, por quê? Porque 1/3 elevado a 0 também é igual a 1. Então, essas funções exponenciais, tanto crescente quanto decrescente, elas possuem esse formato peculiar e são funções, né, que vão descrever sempre esse formato e vai chegar bem quase a tangenciar o eixo x, só que nunca encosta no eixo x. Por quê? Porque não existe um expoente capaz de tornar, né, o x aqui igual a 0. Então, essa função não possui raízes. É uma parada bastante importante. Então, a função exponencial, diferente do primeiro grau e a do segundo grau, que pode ter até 2 raízes, né? A do primeiro grau tem uma raiz, obviamente quando não é constante. Mas na função exponencial, nesse formato, ela não intercepta o eixo x. Então, essa questão das raízes não será comentada em relação à parte de funções. Obviamente que quando a gente faz equações e inequações, a gente faz a análise de raízes, beleza? Bem, as funções do formato tipo exponencial, elas são um pouquinho diferentes, né? Elas são do tipo f de x é igual a b vezes a elevado a x, ou y é igual a b vezes a elevado a x. Tá? Tanto faz f de x ou y, ok? Tá, por que essas funções são tipo exponencial e não são funções exponenciais? Justamente porque tem um cara aqui, né, na parte da frente, que está multiplicando a função exponencial. Ah, ela tem um comportamento diferente? Não, o comportamento vai ser igual. O único detalhe aqui é que as funções exponenciais, que normalmente interceptam o eixo y no 1, aqui não vão interceptar no 1.
Beleza? Por quê? Então vamos pegar aqui dois exemplos novos, né? Então vamos supor que nós tivéssemos aqui a primeira, y é igual a 2 vezes 3 elevado a x. Então a partir do momento que o x assume o valor zero, 3 elevado a zero dá 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, essas funções exponenciais, quando se apresentam na forma crescente, ao invés de interceptar no 1, agora intercepta no 2. Ou seja, o 2 aqui faz a função do b. Então ela não intercepta mais no 1, e sim no b. Beleza? Então o mesmo acontece aqui. Ó. Se nós tivéssemos y é igual a 4 vezes 1/5 elevado a x, mesma coisa, seria a função decrescente, interceptaria aqui no 4, porque 1/5 elevado a zero dá 1 vezes 4 dá 4, ou seja, o 4 representa o b dentro dessa função. Então nós temos aí que as funções exponenciais são de um determinado formato, as funções tipo exponenciais são do mesmo formato, só que a diferença essencial está justamente na interceptação do gráfico em relação ao eixo y. Então, uma delas intercepta no 1 e a outra no b. Então, esse é o primeiro parâmetro para qualquer função exponencial. Beleza? Já volto. Vamos lá. Dando prosseguimento, então, à nossa função exponencial, uma das coisas que a gente vai ver em relação à parte exponencial são outras funções que podem ter o perfil exponencial, né? Na verdade, elas são tidas como relações em outros assuntos, outras matérias, só que elas possuem um perfil exponencial. A primeira delas vai ser justamente a PG, a progressão geométrica, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a PG, a gente tem o termo geral. Termo geral é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Isso aí, obviamente, se partir do A1. Obviamente, a gente pode criar um outro formato, né? AN é igual a AK vezes Q elevado a N menos K. Até porque se a gente tivesse A2, seria N menos 2. Se fosse A3, N menos 3, assim por diante. Então, essa equação aqui, ela se comporta de maneira exponencial. Então, nós temos aí que dentro dessa função, né, que a gente descreveu em formato de progressão geométrica, uma vez que o Q, que é justamente a razão, se ela for maior do que 1, consequentemente vai ter um comportamento crescente. Se tiver entre 0 e 1, vai ser decrescente, como a gente falou anteriormente. Beleza? Bem, nós temos aí que o segundo cara que vai ter esse comportamento também exponencial é a fórmula de montante de juros compostos. A gente tem aqui, ó, juros compostos. Então, a fórmula de juros compostos é montante é igual a capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, aqui é uma outra função que se comporta exponencialmente também. Obviamente que nesse caso, sempre que as taxas são positivas, né? Então isso aqui vai estar maior do que 1. Então a taxa de 20% ao mês vai ficar 1,2, vai ser uma função crescente. Então pode ser que em um determinado problema ele esteja falando sobre um decrescimento, ou seja, a pessoa perdendo dinheiro, então uma taxa negativa e obviamente vai ter um comportamento de uma função exponencial decrescente. Essas duas funções são duas funções que são tipo exponencial. E elas poderão ser exponenciais a partir do momento que, nesse caso daqui, esse elemento seja igual a 1. Então, basicamente, vai ser Q elevado a N menos 1. E aqui, o capital inicial também, se fosse R$1, por exemplo. Então, a gente só teria a base elevada a um determinado expoente. Então, nós temos aí que o comportamento de uma determinada matéria, muitas vezes, ela se espelha num reflexo exponencial. Então, por isso que a função exponencial, ela pode vir de várias formas distintas dentro da prova do Enem, e dentro do seu comportamento é importante saber que a gente pode ter o gráfico exponencial. Então, por exemplo, quando a gente trabalha aqui, ao aplicarmos um determinado capital, vamos supor aqui R$2.000, a uma taxa de 30% ao mês. Então, qual vai ser o montante esperado? Então, analisando justamente pelas juros compostos. Então, nós temos aí que o montante, né, que é o capital, 1 mais a taxa, vai ficar 1,3 elevado a um tempo. Ao fazermos o comportamento dentro dessa função, ao passar do tempo, né, obviamente, acrescendo os juros mês a mês, consequentemente, é uma função tipo exponencial, né,
crescente, porque a base é maior do que 1, né? E nesse momento aqui, nós teremos tempo e montante no lugar de x e y. Então é importante saber que muitas vezes a representação cartesiana convencional, que é o x e o y, nesse caso são trocados por outros elementos, né? Aqui no caso aqui é o montante e o tempo. Então dentro dessa função ela é tipo exponencial, crescente, só que ao invés de cortar um aqui, corta justamente o que a gente chamou de b no outro quadro, né? No formato y é igual a b vezes a elevado a x, corta aqui no b, no caso aqui é o 2000, né? Ao se tratar de tempo, a gente também tem que levar outra coisa em consideração, que dentro desse gráfico, não necessariamente tem essa parte de trás, que seria um tempo negativo. Então, na verdade, isso aqui, ó, pode ser que nem apareça na prova. Não deve aparecer mesmo, né? Então, vai vir justamente daqui desse ponto de partida, crescendo exponencialmente. Beleza? Bem, nós temos aí que muitas vezes a pessoa pergunta em relação a PG, por que tem um n menos 1? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que dá para a gente trabalhar tanto a função exponencial quanto os juros compostos e a PG de uma forma integrada, só que a gente tem que levar alguma coisa em consideração. Então espere um pouquinho que a gente já volta. Vamos lá, então dando prosseguimento aqui em relação a essa parte da função exponencial, eu vou comparar justamente a aplicação dos juros compostos com a progressão geométrica, como a gente pode trabalhar das duas formas, só que em relação a PG a gente tem que tomar um determinado cuidado. Então vamos lá, vamos imaginar aqui uma determinada situação, onde a gente tem a aplicação de R$100, seria justamente o nosso capital, a uma taxa de 5% ao mês durante 3 meses. Então, isso aqui vai desempenhar um papel exponencial, né? Então, o cálculo em si, para mim, é indiferente. Aqui a gente então justamente comparar as fórmulas, como a gente pode aplicar um determinado caso exponencial de uma maneira diferente. Então, isso aqui vai ser, dentro do comportamento dos juros compostos, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa, vai ficar 1,05, elevado a um tempo, que nesse caso já defini que são 3 meses. Ao aplicarmos a fórmula de juros compostos, consequentemente eu tenho montante é igual a 1000 vezes 1,05 elevado a 3. Então nós temos aqui que após fazermos essa potenciação e multiplicarmos por 1000, que por 1000, Vitor, por 100. Ao multiplicarmos por 100, nós teremos justamente o resultado que era esperado. Qual o detalhe? Essa mesma questão a gente pode trabalhar em forma de PG, só que na PG a gente tem que considerar um termo a mais. Como assim? Então a gente vai considerar aqui um primeiro mês que eu tenho R$100. E ao passar dos períodos, nós teremos um aumento de 5%. Consequentemente, no segundo mês, nós teremos um aumento de R$100, 100 vezes 1,05. Para o terceiro e quarto mês, a mesma coisa. O que acontece? Em relação aos juros compostos, quando a gente trabalha isso aqui de forma a trabalhar com uma PG, aqui a gente tem que considerar o nosso capital inicial. Ou seja, esse capital inicial, então ele não vai ser parte do primeiro mês. Então, na verdade, os juros será aplicado após o mês. Aqui será o nosso primeiro mês. Depois, obviamente, segundo mês e terceiro mês. Beleza. Então, obviamente, que isso já está praticamente explicado pela fórmula de juros compostos, né? Que a gente tem justamente o capital, a taxa elevada ao tempo. Só que dentro da fórmula de PG, a gente tem que fazer que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Consequentemente, se a gente contou o capital inicial mais 3 meses, aqui a gente tem que considerar 4 termos. Então, diferentemente dos juros compostos, que eu jogo na fórmula direta dos 3 meses, aqui não. Eu tenho que considerar 4 elementos. Então, A4 é igual a 1 vezes q elevado ao cubo. Então, por que tem 4 elementos? Porque a gente tem um capital inicial mais 3 meses.
Então, por isso que se diferem justamente as fórmulas, por isso que aqui tem um n menos 1 e aqui tem um t direto. Então, para cá, obviamente, como o problema é justamente de juros compostos, quando você aplica nos juros compostos, já sai direto a relação do 3. Só que em relação a PG, vamos supor que alguém tem um problema com juros compostos, prefira trabalhar isso em forma, né, de progressão geométrica, multiplicando seus valores, a gente tem que sempre considerar um termo a mais, que é justamente o capital inicial. Então, aqui, o resultado dos 4 elementos, né, o quarto termo, que seria justamente 3 meses após, será o primeiro, que é 100 vezes 1,05 elevado ao cubo. Então, essa é a grande diferença entre trabalhar com juros compostos e PG, que dentro da PG você tem que considerar sempre o mês a mais. Por quê? Porque a gente está contando o capital inicial mais 3 meses, beleza? Então, por isso que dá esse conflito em relação à fórmula, e aqui tem direto o T e ali tem o N menos 1, beleza? Vamos lá, galera. Dando prosseguimento aqui, a gente vai comentar sobre a relação que existe entre a função exponencial e a função logarítmica, onde uma é inversa da outra. Então, a gente vai falar sobre a definição novamente, né, de funções inversas. Obviamente, a gente já viu sobre isso, né? Só que a gente vai falar mais especificamente. Bem, então aqui vou botar um plano cartesiano e vou comparar as funções exponenciais e as funções logarítmicas, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o plano cartesiano e aqui eu vou traçar a função que eu chamo de função identidade. A função identidade é a função que ela é bissetriz aos quadrantes ímpares, que é a função y é igual a x. Então, essa função aqui, toda vez que você quiser achar a função inversa, você tem que necessariamente traçar a função identidade. E eu vou botar até a teoria aqui. Então, vamos lá. Na teoria da função inversa, quando a gente tem que fazer a função inversa de qualquer tipo de função, a gente traça a função identidade. A definição de função inversa diz o seguinte, que a função inversa ela é simétrica em relação à identidade. Então, uma vez que você tenha uma função qualquer, deixa eu fazer ela de azul, né? Então, essa daqui é uma função f de x. Para poder achar a função inversa dessa função maluca que eu criei ali, eu tenho que fazer justamente algo simétrico. Então, venho aqui, analiso simetricamente, vai ficar meio esquisito, né? Essa daqui é a nossa f menos 1 de x. Então, a gente vai comparar justamente as funções exponenciais e logarítmicas, porque vocês vão ver que sempre que você abre um livro falando sobre função exponencial, muitas vezes acaba falando de logaritmo, então não tem como desvincular muito um da outra, porque justamente elas são inversas uma da outra. Então nós temos aqui que a função exponencial, quando ela é crescente, deixa eu fazer de azul, né? Então ela tem esse perfil. E quando ela é decrescente, ela possui esse perfil. As crescentes são mais fáceis de serem vistas em relação ao rebater pela identidade. Então, aqui nós temos a função f de x, que é a função exponencial, já vou falar sobre isso. E a sua inversa está aqui assim, ó, que é a nossa f menos 1 de x. A inversa em relação a essa daqui é um pouquinho mais chato de fazer, que é assim, né? Então, de azul, a gente tem a f de x, e de vermelho a gente tem a f menos 1 de x, a sua inversa. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente falou sobre a função exponencial, que é a de azul, falei que ela é y igual a a elevado a x, beleza? Então, nós temos aqui a nossa função exponencial. A função exponencial, nesse formato, ela sempre intercepta o eixo y no 1, né? Que a partir do momento que o x vale 0, a elevado a 0 dá 1. Então, corta aqui no 1. O que seria a função inversa? A inversa seria a troca do x com o y de lugar. Consequentemente, seria x é igual a elevado a y. Só que esse formato aqui a gente pode descrever como sendo y é igual ao log de x na base a. Como assim y é igual ao log de x na base a? Lembra que o a elevado a y dá x? A elevado a y dá x. Então, vou botar o y bonitinho igual ao outro. Então, qual é o detalhe? Nós temos aí que a função logarítmica, né? Existe uma propriedade que diz que
a base você eleva, né? Então, a elevado a y igual a x. Então, o x e o y trocando de lugar, consequentemente, caracteriza a função inversa. Então, se na função exponencial ela intercepta o eixo y no 1, a função logarítmica vai interceptar o eixo x no 1. E, diferentemente, essa daqui, como ela nunca corta o eixo x, essa daqui nunca corta o eixo y. O mesmo acontece ali, né? Só que no caso da decrescente. Aqui corta no 1 também, função decrescente, e aqui também corta no 1. Então, nós temos aqui o gráfico de duas funções. Para esse formato, nós temos que a base de exponencial e logarítmica são maiores do que 1, consequentemente, as funções são crescentes. E para esses dois casos aqui, nós temos que a base exponencial e logarítmica são entre 0 e 1, que são decrescentes. Beleza? Então, quando você quer saber a respeito de uma função inversa, basta você rebater em relação à função identidade. E a que vem logo na cabeça de vocês tem que ser justamente a função exponencial logarítmica, que elas são inversas uma da outra, que é justamente a troca do x com o y de lugar faz a definição básica do log, que o log de x na base a igual a y, você faz a elevado a y igual a x. Então você percebe justamente que elas são inversas uma da outra. Beleza? Já volto. Vamos lá, galera. Para a gente falar sobre as questões aí da apostila de vocês, né, que é o módulo 16, antes eu vou falar sobre a propriedade importantíssima dentro da parte exponencial, que diz que f de x mais z é igual a f de x vezes f de z. Tá, por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. A gente definiu que f de x na função exponencial é dado por a elevado a x. Vamos supor que a gente substitua o x por 6, ou 2 vezes 3. Né? E mantém a base, vou botar a mesmo. Né? Então, no caso, vai ficar 2 vezes 3. 2 mais 3, Vitor. 2 mais 3. Beleza. Então, por que a propriedade diz que f de x mais y é igual a f de x vezes f de x mais z, perdão, f de x vezes f de z? Pelo seguinte, porque a gente sabe que o produto de mesma base repete a base somos expoentes. Então, pela definição que a gente sabe desde pequeno, né, que a elevado a n vezes a elevado a n é igual a n mais n, a gente vai fazer justamente o processo contrário, né? Então, a gente tem que f de 2 mais 3, que no caso substitui o x por 2 mais 3, isso aqui é igual a elevado a 2 vezes a elevado a 3, que justamente justifica essa propriedade. Então, nós temos aí que no caso de uma soma dentro da função exponencial, você pode decompor no produto entre duas funções, beleza? Então, sempre que você tiver justamente essa relação de soma aqui se transformando no produto, saiba que isso é uma função exponencial, beleza?